Saudações, vamos para mais uma aula com o professor Lindenberg Araújo no canal Professor Lindenberg História. Nesta aula iremos falar sobre Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Já antecipo que é um tema extremamente complexo e amplo e até concluirmos a reflexão, na verdade são dois momentos históricos distintos, a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, nós devemos levar umas 4 ou 5 aulas até concluirmos a reflexão sobre esses dois importantes temas da história moderna e contemporânea da cultura ocidental, ok? Da Europa especificamente. A primeira questão é lembrar que a partir deste momento, século XVIII, final do século XVIII já, que se estabelece a mudança temporal na história. É quando os historiadores, se debruçando sobre o passado, concluem que, a partir da Revolução Francesa, se dá o surgimento de um novo tempo, de uma nova perspectiva histórica. É a partir daquele momento que a sociedade europeia sai da chamada Idade Moderna e entra na chamada Idade Contemporânea. Portanto, esse é um tema extremamente relevante para compreender todo o processo histórico que vem depois dele. Preciso também destacar que este tema está diretamente relacionado ao Iluminismo, que nós já discutimos em aulas anteriores aqui no nosso canal, tá certo? Todo aquele debate dos pensadores iluministas, todas aquelas propostas de separação do poder monárquico em 3 poderes distintos, isso tudo irá se concretizar com a Revolução Francesa. Também é importante destacar a relação desse tema com o processo de independência dos Estados Unidos, que nós também iremos analisar em aulas posteriores. Aliás, o processo de independência das 13 colônias inglesas que passarão a serem denominadas de Estados Unidos da América. Então já dá para ter uma noção da importância deste tema para a compreensão da história universal, podemos assim dizer. Ok? Então vamos ao conteúdo. Vamos a ele. Muito bem. Um pouco da França antes da Revolução, tá? A chamada França do Antigo Regime, o Ancien Regime. Tá? Como era aquela sociedade e até que ponto essa sociedade vai, em seus aspectos, em suas características, vai contribuir para o processo revolucionário. Outra coisa importante que eu sempre destaco, o que é uma revolução? Uma revolução é todo e qualquer fenômeno social, fato social, lento ou abrupto, que transforma significativamente a sociedade em todos os seus aspectos, artísticos, culturais, religiosos, sociais, políticos, econômicos e mentais. Então vejam que só podemos afirmar que determinado evento é uma revolução se ele interferir em todos esses aspectos de uma sociedade. Se a partir daquele instante a sociedade deixa de ser uma coisa e passa a ser outra coisa. E isso é o que acontece com a França, com a Europa, com o Ocidente a partir da Revolução Francesa. Tá bem? Vamos lá. Então estamos falando da França, Europa, século XVIII, 1780, 1790. Bem? Era uma sociedade extremamente hierarquizada, dividida em ordens ou estados. Então, uma sociedade estamental, certo? Extremamente rígida em sua estrutura. Difícil de um indivíduo pobre se transformar em um indivíduo rico. Difícil de um indivíduo rico perder os privilégios que ele vai adquirir ao longo de sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Como esta sociedade francesa era dividida no século XVIII? No topo estava o clero,
os membros da igreja, se fosse ela católica, fosse ela igrejas reformadas, que aí nós já tivemos, nesse período já existiam as igrejas reformadas, as chamadas religiões protestantes. Então esses membros, esse alto clero, era o primeiro estado, tinha altos privilégios e não trabalhavam, não produziam riqueza. Os seus privilégios advinham do fato de serem membros das igrejas. Abaixo deles estava a nobreza, abaixo, mas ali no mesmo nível de privilégios. Tá? Clero e nobreza tinham as mesmas condições sociais, podemos afirmar. Tá bom? E na base da pirâmide, a maioria da população formava o chamado terceiro estado. Camponeses, operários, ou seja, trabalhadores das fábricas que lentamente passavam a existir, profissionais liberais, jornalistas, vendedores, advogados, engenheiros e os burgueses. Nós já discutimos em aulas anteriores a importância dos burgueses nas revoluções inglesas. Agora, novamente, devemos voltar o nosso olhar para os burgueses na Revolução Francesa. Eles eram comerciantes, industriais, que estavam enriquecendo, mas aqui embaixo eles não tinham os privilégios da nobreza nem os privilégios do clero. Mas atenção, os burgueses eram diferentes dos camponeses, dos operários. Eles eram um grupo que estava em ascensão, buscando enriquecer. Se envolviam naquilo que existia de mais moderno em termos de economia. Então eles enriqueciam, mas não tinham os privilégios da nobreza nem do clero. E a massa da população, menos ainda. Então, esse é um aspecto importante. Esse aspecto das desigualdades e diferenças sociais extremas na França do século XVIII. Então vejam aqui, apesar da intensa atividade intelectual e econômica, poucos membros da burguesia conseguiam ascensão social, comprando ou recebendo títulos de nobreza. Então vejam, lembra da aula sobre o iluminismo. Afirmamos que os burgueses financiaram os pensadores, as obras dos filósofos iluministas. Então esses burgueses tinham uma intensa atividade econômica, tinham uma intensa presença intelectual na Europa, na França, mas não tinham os privilégios, repito, da nobreza e do clero. Para que tivessem esses privilégios, eles teriam que pagar para que o rei lhes desse títulos de nobreza, para que eles fossem chamados de duques, condes, marqueses e etc. Mesmo assim, eles eram uma nobreza que não era bem vista aos olhos das famílias tradicionais francesas, porque a sua nobreza não vinha de origem, de linhagem, de sangue. Vinha porque eles pagavam pelo título. Né? Professor, mas por que eles pagavam pelo título? Porque com a crise econômica pela qual a França passava, a nobreza também precisava de uns agrados, de recursos. E esses recursos, cada vez mais, estavam nas mãos da burguesia. Então era uma espécie de troca. Existia também os casamentos arranjados entre membros da nobreza e membros da burguesia enriquecidos. Então eles meio que se casavam ali para o burguês conseguir o título de nobreza e o nobre que poderia estar precisando ter acesso à riqueza da burguesia. Então era assim que a sociedade francesa ia se desenrolando ali no século XVIII. Tá? Já camponeses, operários, profissionais liberais tinham ainda menos privilégios do que os burgueses. Ok? Mas os burgueses queriam algo ainda mais importante. Os burgueses queriam controlar a França politicamente. A mesma coisa vai ocorrer na Inglaterra no século anterior, no século XVII. Lembrem-se, a grande briga da Inglaterra no século XVII era entre a burguesia, que estava enriquecida e queria o controle político, e a monarquia, que estava fragilizada, mas não queria perder seus privilégios. Em certa medida, isso vai se repetir na França,
e os burgueses vão buscar ocupar este espaço político que era reservado ao clero, que era reservado à nobreza. Ok? E aqui nós vamos ter uma tensão entre os estados, entre os grupos sociais. Privilégios e honras estavam reservados ao primeiro e ao segundo estados, impedindo a ascensão do terceiro estado. O que é ascensão, professor? É a subida. Então a burguesia queria chegar aqui, ó, ao topo, e não conseguia, por conta da estrutura da sociedade. E essa turma aqui queria melhores condições de vida. A situação social na França era precária. As pessoas passavam fome, certo? As pessoas eram extremamente exploradas nos vários setores da economia francesa, enquanto a monarquia estava esbanjando riqueza e privilégios. Tá bom? Então, explode então a crise, né? Esse cenário de crise econômica, crise política, desigualdades sociais vai levar a França a uma explosão social. Tá certo? O interessante é que se a gente for refletir um pouco sobre essas questões da França no passado, nós teremos uma situação muito semelhante em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, até os nossos dias. Eu já dou aula de História há mais de 10 anos e toda vez que abordamos esse tema, nós fazemos essa reflexão. Parece que é um retrato da sociedade francesa, é o que a gente vê ainda hoje em vários lugares do planeta. Tá bom? Então, as razões para a eclosão, para o surgimento da Revolução. Primeiro, razões econômicas. Problemas financeiros do Estado, ou seja, do governo, que gastava mais do que arrecadava. Queda da produção manufatureira, ou seja, menos produtos industriais. Vamos lembrar que a Inglaterra estava bem na frente aí na Revolução Industrial. Drástica redução da produção agrícola. Então você tinha a monarquia gastando muito, arrecadando pouco, baixa produção industrial e o mais sério, uma drástica redução na produção agrícola, o que gerava uma situação de fome e miséria absurda. E a monarquia cobrava ainda mais impostos dessas pessoas. Ou seja, você tinha uma economia retraída, a monarquia gastando absurdos e, para continuar gastando, cobrando mais da turma aqui de baixo, que simplesmente passava fome. Era esta a situação social e econômica da França. Questões sociais, aspirações sociais e políticas da burguesia e crítica aos privilégios do clero e da nobreza. Ora, a França estava passando por uma crise. A população passava fome. A burguesia queria chegar aos lugares de poder. E o clero e a burguesia, e a nobreza, desculpem, esbanjavam privilégios, excessos, gastos. Tá bom? E isso começa a incomodar. E do ponto de vista político, conflitos entre o rei e o parlamento, tal como na Inglaterra, principalmente pela tentativa de reforma fiscal promovida por Luís XIV, que procurava submeter o primeiro e o segundo estados ao pagamento de impostos. Detalhe, gente, só quem pagava imposto era o terceiro estado. Só quem pagava imposto era a burguesia, os camponeses, os operários e os profissionais liberais. Trabalhavam e ainda pagavam impostos para garantir, para manter os privilégios da nobreza e do clero. E a nobreza e o clero, que tinham a riqueza do país em suas mãos, simplesmente não pagavam impostos. E ainda achavam pouco e queriam mais. Estes, no entanto, recusaram as mudanças. Ou seja, Luís XIV, vendo que a situação era dramática, queria que o segundo e o primeiro estado também pagassem impostos. E aí, óbvio que eles não irão aceitar, porque não iriam aceitar reduzir os seus privilégios, sua vida boa e etc. Para sanar a crise fiscal, o rei convocou os Estados Gerais, como forma de consultar seus súditos sobre soluções para o problema. Professor, o que eram os Estados Gerais? Era uma assembleia. Era o momento em que representantes do primeiro estado, do clero,
do segundo estado da nobreza e do terceiro estado, a burguesia e os demais trabalhadores, se reuniam para debater e votar as decisões relacionadas ao país. No governo de Luís XIV, fazia mais de 100 anos que esses estados gerais não eram convocados, ou seja, o rei governava de forma absoluta e autoritária, sem que existisse um parlamento, deputados, senadores que aprovassem leis e que orientassem o governo. Tá bom? Então nós temos a França com toda essa situação social, política e econômica governada por um rei absolutista. Governava sozinho. Então, qual vai ser o resultado dessa Assembleia? Imaginem vocês juntar esse povo todo numa situação de crise. Estamos falando de 1780, 1790. A Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia havia mais de um século, era composta de deputados e representantes de cada um dos 3 estados. Então haviam lá representantes do clero, representantes da nobreza e representantes da burguesia e dos demais trabalhadores. Agora vejam, quem era a maioria? Eram os deputados do terceiro estado. Então o terceiro estado tinha mais deputados do que a nobreza e o clero juntos. Então é lógico que o terceiro estado sempre venceria na hora de decidir, correto? Errado. Porque o voto não era individual. Não era cada deputado que votava. O voto era por grupo, por estado, ou seja, era um voto que representava todo o clero, um voto que representava toda a nobreza e um voto que representava todo o terceiro estado. Ou seja, pela lógica, o clero e a nobreza sempre estavam juntos para garantir seus privilégios e votavam contra o interesse do terceiro estado, da burguesia e dos demais trabalhadores. Entenderam essa lógica? Repetindo, o voto não era por cabeça, como é hoje nas câmaras de deputados, etc. O voto era por grupo social. Um voto representava todo o clero, um voto representava toda a nobreza e um voto representava todo o terceiro estado. Desta forma, nobreza e clero sempre garantiriam os seus privilégios e o terceiro estado, a burguesia, nunca conseguia garantir direitos nesse processo. Tá bom? O terceiro estado, com maior número de deputados, pedia o voto por cabeça. Lógico, eles, olha, nós somos a maioria. Nós queremos votar de forma individual. Tá certo? Mas isso não era possível. O primeiro e o segundo estados, que votariam unidos para garantir privilégios, exigiam voto por estado. Ou seja, o que está em debate aqui nessa Assembleia Nacional Constituinte? Era a manutenção ou não de direitos e privilégios. Professor, o que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É quando os deputados se reúnem para elaborar leis, elaborar Constituição, aquilo que vai reger a sociedade. Entende por que eu afirmei que a burguesia queria controlar a política? Porque controlando a política, eles iriam criar leis que lhes beneficiassem. Nesse momento, as leis beneficiam o primeiro estado e o segundo estado. Ok? Muito importante a política. Quem acha que política não é importante, não compreende os processos históricos. Tá bom? Com o impasse, havia um impasse muito sério ali, os deputados do terceiro estado declararam-se em Assembleia Nacional e juraram não se dispersar até aprovar uma Constituição para a França. Ou seja, os membros do terceiro estado se reuniram e disseram, olha, aqui a gente sempre vai perder. Então vamos criar uma Assembleia só com o terceiro estado. E vamos, nesta Assembleia, criar uma Constituição para a França e fazer valer os nossos direitos. Desta forma, começava um processo revolucionário na França. Pressionado, o rei Luís XIV concordou que os demais deputados se reunissem a eles, formando-se então uma Assembleia Nacional Constituinte. No entanto, o monarca preparou um golpe, organizando uma força repressiva, ou seja, percebendo que estava ocorrendo um processo revolucionário, que o seu poder estava sendo questionado, Luís XIV
pede que os demais deputados do primeiro e o segundo estado se juntem ao terceiro para criar uma Constituição. Assim ele ganhava tempo para tentar manter o poder, para tentar manter seus privilégios. Porém, a população nas ruas já estava impaciente e queria mudar a realidade da França naquele período. E aí a Revolução começa de fato em 14 de julho de 1789, quando a população invadiu a fortaleza da Bastilha para buscar armas. A tomada da Bastilha marcou o início do movimento revolucionário francês. Professor, o que era a Bastilha? Vamos colocar aqui. Queda da Bastilha. Para vocês, vamos colocar imagens. Eu gosto que vocês percebam as imagens. A Bastilha, ela era uma prisão. Tá? Uma prisão simbólica, porque nela estavam presos políticos, ou seja, aquelas pessoas que se colocavam contra o rei de alguma forma. Nas imagens, ela aparece bem grande, sendo que nós sabemos que ela não era tão grande assim, mas ela aparece assim nas imagens para reforçar o seu poder de repressão. Tá? Então a Bastilha era uma prisão onde estavam pessoas punidas por diversos crimes, entre eles terem se colocado contra o poder monárquico, certo? As pessoas foram às ruas, a situação de fome e miséria estava insuportável e entraram na Bastilha, pegaram armas, liberaram os prisioneiros e derrubaram. Há relatos até que as pessoas, tão furiosas, chegaram a escavar os alicerces da Bastilha com as próprias mãos para derrubar. Derrubando a Bastilha, era como se um importante símbolo de poder da repressão estivesse chegando ao fim. Tá certo? O período entre o fim de julho e o início de agosto de 1789 ficou conhecido como o Grande Medo, com invasão de propriedades da aristocracia e o receio dos camponeses de ataque por parte dos nobres. Então havia um medo constante. Os nobres com medo que os camponeses operários invadissem suas propriedades e o medo dos camponeses e operários de que a nobreza e o clero, a monarquia, devolvessem, perseguissem, prendessem, etc. Então foi um período extremamente tenso e continuará sendo, porque a França passava por um processo revolucionário. A monarquia estava chegando ao fim. O absolutismo monárquico estava chegando ao fim. E isso, naturalmente, gerava muito medo, porque era um processo revolucionário extremamente violento. A Assembleia, controlada pelo Terceiro Estado, aprovou a abolição de direitos feudais, ou seja, a França, em pleno século XVIII, existia com regras do sistema feudal, tema que nós já abordamos um pouco aqui no nosso canal, certo? Esses deputados também irão aprovar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todos serão considerados livres e com direitos iguais. Tá? Essa ideia de igualdade, lembrem-se, liberdade, vem do iluminismo e será agora colocada em prática do ponto de vista político na Revolução Francesa. Tá? A Igreja, detentora de enormes privilégios, de enormes riquezas, terá suas terras confiscadas, ou seja, as terras da Igreja serão tomadas e distribuídas entre os camponeses para que eles pudessem trabalhar e produzir. Outro aspecto importante será o papel das mulheres na Revolução Francesa, mas eu vou deixar este tema para nós abordarmos uma outra aula para que a gente possa abordar com mais qualidade este aspecto tão importante da Revolução Francesa. Ok? Então, o que nós vimos na aula de hoje foi a situação social desigual da sociedade francesa no século XVIII,
os motivos que levaram à explosão, ao início da Revolução, a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que politicamente vai dar início ao processo revolucionário, com a separação do terceiro Estado, criando uma nova Constituição para a França. Nas ruas, a população vai derrubar a Bastilha, libertar os presos, tomar armas e partir para o processo revolucionário. E um dos principais símbolos da Revolução Francesa é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, declarando todos livres e com direitos iguais. Ok? Vamos ver um pouco mais algumas imagens sobre este momento tão importante da história francesa. Vamos ver aqui uma charge. Muito clássica, muito presente nos livros de história, que é essa aqui. Aqui nós temos um trabalhador. Essa charge ela representa bem aquilo que nós vimos sobre a França. Cadê ela? Aqui. Um trabalhador levando nas costas um membro do clero e um membro da nobreza. Ou seja, os trabalhadores camponeses trabalhavam, pagavam impostos para sustentar os privilégios das classes privilegiadas francesas. Certo? Uma figura importante desse processo será o rei Luís XIV. O rei Luís XIV, rei absolutista francês, ele se declarava o rei Sol. Tá? Ele dizia que ele era o rei Sol porque o Sol era o centro do sistema solar. Então ele era o centro, né, da França. E essa indumentária toda era para simbolizar o seu aspecto divino. Então um rei, um monarca, teria que aparecer em público de forma extremamente pomposa, luxuosa. Então observem a situação da população francesa de miséria enquanto o rei aparecia desta forma perante seus súditos. Tá? Para simbolizar ainda mais os privilégios, vamos ver onde morava boa parte da nobreza francesa, juntamente com a monarquia. Olha só o luxo do Palácio de Versalhes. Tá? Para manter esse luxo todo, era preciso explorar a classe trabalhadora francesa para que a nobreza vivesse no luxo extremo no Palácio de Versalhes. Ele é monumental, tem centenas de quartos e tantos outros cômodos, e só na jardinagem. Hoje, óbvio, ele existe como atrativo, né, histórico, cultural, turístico, mas imagine manter uma estrutura dessa num período em que a população passava fome. Tá certo? Olha aí. Era aí onde o rei governava e onde morava boa parte dos nobres franceses naquele período. Em contrapartida, a população francesa passava fome. Vamos ver. Então, enquanto a nobreza vivia no luxo, a população francesa passava por extremas dificuldades. Trabalhadores, camponeses, sem privilégios, sem direitos. Ok, turminha? Então esta foi a primeira parte da nossa aula sobre a Revolução Francesa. Na próxima, iniciaremos com o papel fundamental das mulheres, em especial da Olympe de Gouges, no processo revolucionário da França no século XVIII, que irá influenciar em toda a história mundial a partir daquele momento. Um forte abraço, estudem e até o nosso próximo encontro.